nós estamos com sorte, ganhamos o jogo, estamos em quarto. Eu estou muito alegre por isso. E a gente tem mais uma vez a oportunidade de fazer jogos e recuperar o nosso futebol. Os caras não podem ter esquecido. Não pode ter esquecido de jogar bola. Agora, com essa situação do Bispo e do Carrerete, eles vão se fixar na zaga. O Lucas Rodrigues fica como opção, né? Agora não vai tomar vaga do Bispo, ainda mais pelo que ele fez ontem. Eu acho que o Edilson foi muito bem. O Thalisson entrou bem, tá? O Thalisson entrou bem. O Paysandu precisa só ter mais, eu acho assim, sabe o que tá faltando, que eu estou sentindo? Os jogadores tiveram raça, mas assim, parece que eles estão sentindo um pouco da pressão, pessoal. Só que tem uma coisa, agora são 9 jogos de pressão, porque nós vamos classificar. Eu acredito na classificação. Todos os jogos valem alguma coisa, não tem mais jogo café com leite. Então vão ser 9 jogos de pressão. A gente vai fazer 3 jogos para ver nossa colocação para o quadrangular, a gente vai classificar, e depois o quadrangular, todo jogo é decisão. Todo jogo é decisão. Então, mais do que nunca, os caras têm que ter muita personalidade. Não é possível que esqueceram de jogar bola. Eu faço a pergunta que o Iago, acho que foi o Iago fez de uma outra forma. Qual foi o último jogo que o Paysandu jogou bem? Eu respondo, Paysandu e Anápolis 4-0. O último jogo que o Paysandu jogou bem. Ou vocês discordam de mim? Para mim, aquele jogo, não pelo placar, que foi maravilhoso, mas, para mim, o último jogo que o Paysandu jogou bem... Não, beleza, discorda, me diz qual foi o jogo. E aí, se eu concordar, eu não lembro. Para tu ver que eu não lembro. Bem assim, bem... jogou bem. Contra o Anápolis, jogou bem. Agora, contra o Anápolis, nós fizemos os gols no segundo tempo, né? Mas o jogo estava bem morno, tal, ali. Nando, e quando a gente olha para essa escalação assim, o que tu acha? A gente está chegando no momento derradeiro. Tu achou que foi muito arriscado da parte do Júnior Rocha? Tu acha que ele poderia ter escalado outras peças? Eu vi muita gente justificando a ausência do Cleiton Pego devido à questão de preparação física, dele estar retornando de lesão. Olhando para essa escalação, o que tu pode entender que o Júnior Rocha... aqui ele acertou, aqui ele errou. O que tu entende dessa escalação do Júnior Rocha? Olha, só dando uma moral aqui para a galera que está falando aqui no chat, rapidinho, Anderson. O Iago está lembrando aqui, jogou bem contra o Vasco. Nos 2 jogos contra o Vasco, o Paysandu jogou bem mesmo. Todos os 2 jogos. Concordo. O Paysandu jogou melhor fora muito de casa, inclusive, tá? Jogou melhor do que em casa. Jogou bem lembrado aí, dá uma moral aqui para a galera. Agora, quando eu olhei a escalação, a gente tinha aquele burburinho, né, de que vai entrar com Lucas Cardoso, Taboca. Aí eu falei assim, cara, eu não entraria com esse time. Deve ser alguma questão médica, né? Alguma questão médica do Lucas Cardoso. Mas eu nunca entraria com o Lucas Cardoso como titular, porque eu não acho que o Lucas Cardoso tem condições de ser titular. Acho que o Pego 80%, 70%, ele é muito mais efetivo que o Lucas Cardoso. E até mesmo na ausência do Pego, ali, tendo o Lucas Cardoso como opção, eu treinaria um outro beirada para jogar, para fazer aquele lado esquerdo. O Lucas Cardoso, eu não gosto do futebol dele, né? É assim, quando o Júnior coloca ele na lateral, eu acho loucura. Quando ele escala um destro para jogar na lateral esquerda, sendo o Lucas Cardoso esse cara, eu não gosto dele jogando por ali, né? Mas é aquilo que a gente falou, né? Treinou 15 dias para apresentar essa escalação. Outro cara que esteve muito mal no jogo de ontem foi o Pablo, né? O Pablo entrou para... o Pablo foi contratado para ser um substituto do Marcinho, está virando um beirada, e ontem o Pablo errou praticamente tudo que ele tentou no jogo. Taboca também, a gente viu que não fez um bom jogo, não justificou a escalação dele como titular. Eu acho que, mesmo o Boni não estando bem, ele ainda é o titular para mim na lateral esquerda, né? Só dizer, olha, Boni, guarda mais aqui a posição, faz mais um lateral
que marca mais pelo lado do que propriamente um lateral que apoie, né? Mas não tem como nessa altura do campeonato o Taboca ser o lateral esquerdo, não. E assim, para corrigir, a gente esperava que no intervalo ele já voltasse com o Pego, né? Ele continua com o Lucas Cardoso. Depois, ele bota o Cleiton Pego, o Taboca vai sair, ele chama o Taboca e diz assim: não, quem vai sair, ele chama lá e diz assim: não, quem vai sair é o Taboca. E coloca o Lucas Cardoso jogando como lateral esquerdo. E aí tem uma bola que dá um passe para o Lucas Cardoso, a bola passa debaixo do pé dele. Eu falei: não é possível que agora ele não vai tirar o Lucas Cardoso. No lance seguinte, ele tira o Lucas Cardoso do jogo, né? E substitui lá o Lucas Cardoso. Eu falei: cara, quer dizer, não funcionou o que ele tentou ontem, não justificou ele ter entrado, ele botou o Tylon, né? Não justificou ele ter entrado com o Lucas Cardoso e com o Pablo pela beirada. Eu acho que ele deve ter ficado e com o Taboca na lateral esquerda, ele deve ter ficado bom. Se eu tenho aquele time que eu vinha jogando, eu já fiz o teste, já dei oportunidade também para os caras como titulares. Agora ninguém pode mais cobrar que não foi titular em alguma oportunidade. A oportunidade já foi dada, não aproveitou. Então, eu acho que o cavalo passou selado e não aproveitaram aí, né? Nando, outra coisa aí, rapidinho antes do Alves falar, outra coisa aí, pessoal, que a gente tem que também, acho que foi o tio Dev que perguntou, se eu não estou enganado, ou se foi o Gil, um dos dois, ele falou assim mesmo, perguntou não, ele afirmou que o Pego entrou muito mal. O Pego realmente não entrou muito bem não, mas enquanto ele esteve em campo, ele conseguiu dar um chute característico dele, que levou perigo. O goleiro rebateu para o lado, eu não vi o Lucas Cardoso fazer nem isso, entendeu? Então, nitidamente, o Cleiton Pego está fora de ritmo, mas ele ainda conseguiu fazer Bruno. E Bruno, a gente fala assim, fulano entrou mal. Mas se a gente for ver, naquela fase do jogo, a gente estava tomando um semi-totó ali. Exatamente. Vocês lembram disso, né? Tava meio que entregue ali, né? Tava um semi-totó. Os caras estavam tapa, roda, escapando em velocidade e perdendo oportunidade. E aí, quando eu olhei para a escalação... mas quando eu olhei para a escalação, me chamou muito a atenção. Primeiro, Taboca como titular, obviamente. Lucas Cardoso, eu não vou nem falar tanto, tá? Que a gente já vinha projetando isso, né? A gente já imaginava isso, pelo que vinha sendo falado aí na mídia paraense. Mas o Pablo de ponta também me chamou a atenção. E aí, meu amigo Bruno Alves, gostaria que você discorresse a respeito disso. Realmente que eu não estou lá no vestiário, né? Não sei qual é o papo. E esse papo que eu vou levantar aqui, ele é vozes da minha cabeça, né? Ninguém me disse, não é informação. Isso é o que eu deduzo. Primeiro que eu não consigo, ou pelo menos quando deu todo o burburinho da escalação, eu não conseguia criticar isso. Porque o cidadão passou 15 dias treinando. Ele não é maluco de passar 15 dias treinando e colocar um time que não é o melhor. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, o que me passa pela cabeça, que o Júnior Rocha pensou, foi o seguinte, e aí vocês me ajudam, vocês e o chat. Quais foram as mudanças que o Júnior Rocha fez naquele intervalo do Guarani 2, Paysandu 0? Quem foram os jogadores que entraram? Taboca, Lucas Cardoso e Pablo Baianinho. Exatamente. Ele acreditou na mística, irmão. É o que eu penso. Só isso pode explicar esse troço. Ele acreditou que aqueles caras entraram naquele segundo tempo e botaram fogo no jogo, eles iriam botar fogo no jogo desde o início contra a Confiança. Só que é assim, ó. Vocês podem falar o que vocês quiserem de mim. Me critica, fala que eu sou velho, gagá, mas não vai ter ninguém que vai emprenhar o jeito como eu vejo o jogo. Cara, com 20 minutos de jogo, você via que não ia funcionar aquele troço. Bruno, mas o Paysandu chutou 9 vezes no primeiro tempo de jogo. Uma coisa é chutar no gol. Outra coisa é
você ter controle do jogo, você fazer jogadas pensadas, você ter movimentos organizados. Cara, compara. Esse é um convite que eu vou fazer para vocês e para toda a nossa audiência. Inclusive, 130 pessoas aqui com a gente, que eu agradeço penhoradamente. Mas o exercício que eu queria que vocês fizessem é o seguinte. Lembrem aí do primeiro tempo Paysandu e Brusque. E lembrem o primeiro tempo do jogo de ontem. Não parece o mesmo time. O Paysandu amassou o Brusque. O Brusque não tocava 2 passes. O Paysandu jogou o primeiro tempo contra o Brusque 100% do tempo do meio-campo para o ataque. Passou 0 sufoco, 0. E ontem, não estou nem falando do gol, mas em dado momento do jogo era toque para cá, toque para lá. O espaço entre as linhas do Paysandu é um negócio assustador.